chama de enaltecimento de Jesus. É o momento mais importante de Jesus. Estamos começando agora, João 18, boa noite, 18 e 28. Todo esse momento, que é o que representa o capítulo 18, 19 e 20, são os capítulos mais importantes de João. 18, 19 e 20. Começa lá com lava-pés, mas o mais importante vai ser a prisão, a condenação de Jesus à morte e depois a ressurreição, tá? Na aula passada, nós falamos aí da prisão de Jesus. E eu disse para vocês que esses três eventos, podemos colocá-los numa noite, a prisão, a madrugada, que seria aí o diálogo com o Pôncio Pilatos, e o meio-dia, que é justamente a condenação de Jesus, quando Jesus é condenado à morte. Então, podemos dizer que o João divide esses três eventos em três momentos: noite, madrugada e dia. Rafael, estamos começando João 18, 28. Então, noite, prisão. Madrugada, o diálogo com Pilatos. E ao meio-dia, Jesus vai ser, então, ter aí, vamos dizer assim, a sua condenação à morte. Tá? São esses três momentos que o João coloca. Um ponto importante que nós falamos na aula passada, que esses eventos são narrados por João usando vamos dizer assim, 7 cenas. Nós vimos essas 7 cenas para a prisão. Vamos ver agora as 7 cenas em relação também à questão do diálogo com Pilatos. Eu estou falando aqui da estrutura, tá? Para a gente entender um pouco essa estrutura. Como é que essa estrutura ela é montada. Como é que o João, vamos dizer assim, articula isso na cabeça dele. Tá? Gil, estamos começando, capítulo 18, 28 em diante. Tá. Nós vamos ter, então, um interrogatório, e esse interrogatório, o João coloca ele dentro e fora do palácio do rei. Por que dentro e fora do palácio do rei? Porque na sexta-feira era o dia da Páscoa dos judeus. A Páscoa começaria à noite, tá? Que é da sexta para o sábado. Os judeus, por tradição, eles não podem entrar na casa de pagãos. Porque ao entrar na casa de um pagão, os judeus eles se tornam impuros. Então, eles não podiam entrar no palácio. Eles, então, ficam na parte de fora do palácio. Tá? Da parte de fora. Quando vocês forem a Jerusalém, espero que um dia, quem não foi, vá, fica na Porta dos Leões esse palácio, tá? Na Porta dos Leões hoje, onde era o antigo palácio. Ele não existe mais, existe só os resquícios dele, mas é o palácio do Pôncio Pilatos, ali bem na entrada da Porta dos Leões, quase em frente à casa onde Maria nasceu. Então, eles não podiam entrar, ficaram na parte de fora. Então, João, ele faz um exercício. Ora, o Pilatos sai, ora, o Pilatos entra. Mas jamais os judeus vão entrar. Aqui existe uma hipocrisia muito grande, da forma que o João está narrando. Qual é a hipocrisia? Eles não podem entrar no palácio para não se tornarem impuros. Porque o ar que respira um pagão, pode contaminar a religiosidade judaica. Onde está a hipocrisia? Eu não posso respirar o ar que um pagão respira, mas posso entregar o inocente à cruz, ou o inocente à morte. Essa é a hipocrisia que o João está narrando. Quer dizer, eu não posso entrar porque eu não posso respirar o ar de um pagão, mas posso entregar um inocente à morte. O sangue desse inocente não é o problema. E eu estou lendo um texto agora do Manuel da Nóbrega, e é interessante que a escravidão não é um problema para o Manuel da Nóbrega. A escravidão não. Mas os índios andarem pelados, sim. Quer dizer, a nudez do índio, a questão do não casamento, isso é o problema. A escravidão não. É mais ou menos essa questão do judeu. Quer dizer, eu não posso respirar um ar que o pagão respira, mas eu posso entregar um inocente à cruz.
Então, aqui tem essa pequena hipocrisia aí. Então, nós temos aqui, então, esse diálogo feito fora do palácio, dentro do palácio. Por quê? Quando perguntarem para vocês, é porque os judeus não podiam entrar dentro do palácio por ser um ambiente pagão. Pagão, tá bom? Esse é o primeiro ponto que nós temos que observar em relação vamos dizer assim, ao evangelho. Um outro ponto importante que nós temos que observar é que quando João escreve esse interrogatório, ele está salientando aqui os dois títulos atribuídos a Jesus. O primeiro título é o Rei dos Judeus. E o segundo título é Filho de Deus. Então, nesse diálogo com Pilatos, vai aparecer esses dois títulos atribuídos a Jesus. Atribuídos porque não foi Jesus que deu. Quem está dando nesse momento são os judeus. Primeiro título, de Rei dos Judeus. O segundo título, de Filho de Deus. O João está, então, trabalhando no início do evangelho dele, desse diálogo, esses dois títulos que ele vai trabalhar aí com os judeus. Com as comunidades, melhor dizendo, no século I. Outro ponto importante. Nesse diálogo, eu estou dando apenas a estrutura do texto por enquanto, tá? Antes de explicar o texto, explicando como é que, na mente do João, ele produziu esse ponto. Um outro ponto importante é observar que vai aparecer um verbo 5 vezes, entregar, tá? Nesse diálogo com Pilatos, 5 vezes aparece o verbo entregar. Os judeus entregam Jesus. E interessante que ele começa com os judeus entregando Jesus ao Pilatos e vai terminar com o Pilatos entregando Jesus para os judeus matarem, tá? Isso é muito interessante. Então, começa com os judeus entregando Jesus ao Pilatos e vai terminar com Pilatos entregando Jesus para que os judeus fizessem aí, vamos dizer, a execução de Jesus. Então, só para a gente ficar atento a essa questão. Por que nós estamos colocando isso? Porque o João, quando está escrevendo lá no século I, final do século I, ele está tendo muita dificuldade, tanto com os judeus como com os romanos. A comunidade que o João vive, ela enfrenta problemas com os judeus, que não permitem mais que os judeus cristãos participem da sinagoga, mas também a perseguição dos romanos aos cristãos. Então, esse evangelho é uma espécie de crítica, né, de crítica tanto ao judaísmo como ao mundo romano. Embora, eu já falei para vocês na última aula e volto a repetir, o texto do João ele é mais teológico. Para ele, no fundo, existe aqui uma luta entre as forças do mal, representada pelo demônio, e as forças do bem da vida, representada por Jesus. No fundo, a morte de Jesus na cruz é um desejo do próprio Pai de exaltar Jesus. A glória de Jesus, para o João, acontece na cruz e depois na ressurreição. É um projeto de Deus para o João. Então, o Império Romano, os judeus, eles são apenas instrumentos do diabo para entregar Jesus, mas a morte de Jesus vai ser sempre um projeto de Deus. Só para a gente colocar. Quais são as 7 cenas? Eu já falei para vocês que na prisão tinha 7 cenas, e também aqui, vamos dizer assim, no diálogo com Pilatos tem 7 cenas. Quais são as cenas? Eu só vou falar, depois eu ponho para vocês no grupo lá, tá? Para que vocês não se preocupem com isso. Sempre fora, dentro, fora, dentro e fora, dentro. É assim, primeira cena. Os judeus conduzem Jesus a Pilatos. Primeira cena. Tá, fora. Então, eles estão fora e conduzem, então, o Jesus a Pilatos. Eles não entram. É o Pilatos que sai. Essa é a primeira cena. Segunda cena. Dentro, o Pilatos começa a interrogar Jesus se ele é o rei dos judeus. Então, dentro, se Jesus é o rei dos judeus. Terceira cena. Fora, o Pilatos sai e diz que não encontra crime em Jesus e pergunta o que eles fazem com Jesus. E tem aquele costume de soltar um prisioneiro. Eles pedem para soltar Barrabás. Então, fora, eles pedem para soltar Barrabás. Aí existe uma dobradiça, como se fosse uma porta, uma quarta cena, em que Pilatos manda, então, torturar Jesus. Colocar coroa, escárnio, né? Esse é o processo. Depois, nós temos a quinta cena, tá? Desculpa, mais 3 cenas, essa é a terceira,
que ele se diz o Filho de Deus. Isso é fora, tá? Ele está sendo... Nós estamos entregando a você, Pilatos, porque ele está dizendo que ele é Filho de Deus. Aqui tem um ponto importante que eu quero que vocês prestem bem atenção. O fato de Jesus se dizer Filho de Deus, ou, melhor dizendo, o fato dos judeus falarem para Pilatos que Jesus se diz o Filho de Deus, tem um teor político também. Por quê? Porque na época que Jesus vivia, o imperador da época, que era o Tibério, ele se dizia Filho de Deus. Então, é como se Jesus estivesse dizendo que ele também é César. Porque naquela época, o próprio imperador romano se autodenominava Filho de Deus. Se Jesus se denomina Filho de Deus, tem um problema seríssimo. Então, um problema político. Ele também quer ser César, ele também é um concorrente ao imperador. E ao se dizer rei dos judeus, ele também tem um problema político, porque o Império Romano, vamos dizer assim, ele fiscalizava esses reis judeus. Tá? Então, aqui tem os dois problemas políticos aqui. Depois, então, dentro o diálogo sobre a origem e sobre o poder de Jesus, e a última cena, tá? Que é a sétima, fora, que César é rei, os judeus vão dizer, e vão entregar Jesus. Então, essa aqui é um pouco a estrutura. Agora eu vou trabalhar com vocês ponto por ponto, para a gente, então, entender esse evangelho. Só uma coisa importante. Já falei no último encontro que os textos sinóticos, eles apresentam a morte de Jesus como se fosse um prisioneiro político de Roma, dos judeus e de Roma. Eles matam Jesus por ser uma espécie de zelota, tá? O João não. O João ele faz um tratamento de Jesus mais teológico. Nós vamos ver isso aqui. E um dado importante, só para a diferença, porque praticamente quase todo o evangelho de João sobre a prisão de Jesus, ele segue os sinóticos. Os sinóticos são os três que já falamos, Mateus, Marcos e Lucas. Com uma diferença, que o Lucas ele vai inserir o encontro de Jesus com Herodes Antipas. A única diferença é essa. O Lucas ele insere um encontro de Jesus com Herodes, porque o Herodes estava na cidade. Só isso. O restante, praticamente, o João vai seguir na mesma lógica dos sinópticos, tá? Eu já mostrei para vocês qual é a hipocrisia do texto, quer dizer, nós não podemos respirar um ar pagão, mas podemos entregar alguém à morte. Aqui, então, vamos começar a fazer uma reflexão. Qual é a acusação que esses judeus fazem em relação a Jesus? Eles levam Jesus para Pilatos. A primeira pergunta que Pilatos faz é o seguinte: qual é a acusação? A resposta deles é: se ele não fosse malfeitor, nós não teríamos trazido ele a você. Em outras palavras, nem os judeus sabem por que estão levando Jesus ali. O João está mostrando que todo o processo é um processo injusto. Jesus é inocente. Os próprios judeus não têm clareza. Eles só respondem para o Pilatos isso: se ele não fosse culpado, nós não teríamos trazido ele a você. Mas não diz qual é acusação. Até esse momento, eles querem que o próprio Pilatos investigue. Então, o Pilatos, ele começa, então, a fazer, então, vamos dizer, um interrogatório em relação a Jesus. Só um dado importante, que durante esse diálogo, quando Pilatos sai, ele fala assim, ó, eu não encontrei culpa nele, investiguei, não tem culpa, pega vocês mesmo, esse judeu, e julgue conforme a lei de vocês, o costume de vocês. Se é uma questão religiosa, vocês julguem. Nós, em relação a Roma, nós não encontramos nenhum crime em relação a ele. Aqui os judeus falam uma questão que é muito interessante. Nós não podemos matar. Então existe uma grande discussão hoje na questão bíblica se os judeus podiam ou não podiam condenar alguém à morte. O próprio João fala nos capítulos anteriores que os judeus tentaram matar Jesus quando pegaram em pedra. Segundo a antiga lei de Israel, quando você cometia um pecado de desacato religioso contra um sacerdote, ou quando você cometia uma blasfêmia dizendo que é Deus, por exemplo,
você poderia morrer por crime de lapidação. Nós conhecemos um fato desse na história, quando os judeus, depois da morte de Jesus, pegaram um tal de Estevão e mataram esse Estevão a pedrada. Até o Paulo estava ali presente, consta no Atos dos Apóstolos. O problema é que hoje existe uma pesquisa dizendo que na época de Jesus, esse poder de matar dos judeus foi tirado pelo Império Romano, que não permitia. Por isso que aqui o João está frisando, nós não temos poder de matá-lo. Nossa lei não permite. Então existe essa confusão que hoje não se sabe bem se eles tinham ou se eles não tinham esse poder de matar. O João parte do ponto que eles não tinham, porque quando ele escreve, ele diz assim, ó, que os judeus estão dizendo que não tem esse poder para matar Jesus. Esse é um ponto muito importante nessa reflexão. Mas tem um outro dado. Mesmo se eles tivessem esse poder, vamos supor que tenha, porque o João também fala antes que eles tentaram matar Jesus, eles querem uma morte de Jesus mais infame, porque eles sabem que o Império Romano matava pela cruz, crimes políticos. Então eles queriam que Jesus morresse de forma desonrosa, no madeiro, como está descrito inclusive no Deuteronômio, que a morte no madeiro, na cruz, é uma morte infame, infame. Então eles queriam que Jesus morresse de forma infame. Por quê? Na visão da época, se Jesus morre numa cruz, ele morre como bandido e ninguém vai acreditar nele. Se a gente mata ele por pedrada, ele vai continuar como se fosse um Marte e as pessoas vão continuar seguindo as ideias dele. Então, para muitos judeus da época, a morte de Jesus através do Império Romano significaria que Jesus seria tido como um bandido e as pessoas não acreditariam mais nele, tá? Só para a gente perceber isso. Então, a pessoa se torna, então, culpada. Por isso que eles insistem que o Império Romano mate Jesus e não eles. Então, essa é uma possível reflexão que o João está fazendo. Isso que é importante a gente ficar bem atento a isso, tá? Outra coisa importante nesse processo. Os judeus, né, judeus não, o João, de novo, ele está frisando que a morte de Jesus na cruz, que para os judeus é uma espécie de infâmia, né, de coisa ruim, para o João, a morte de Jesus na cruz é a sua glorificação. Não esqueçamos que essa segunda parte do Evangelho do João, ele quer mostrar que a morte e ressurreição de Jesus é um momento de glória de Jesus. Então, se para os judeus a morte na cruz era uma coisa vergonhosa, o João está escrevendo que a morte na cruz é um desejo de Deus, é um projeto de Deus na vida de Jesus, para que ele fosse glorificado. Por que o João está fazendo isso? Pessoal, todo o texto evangélico ele é construído a partir da mentalidade da época, já falamos isso para vocês. Muitos judeus não seguiam Jesus na época de João, por dizer, como é que nós vamos seguir alguém que morreu como bandido? Como é que ele é Deus se ele morreu como bandido? O João está dizendo, não, ali foi a sua glorificação. Eu não sei se vocês estão entendendo isso claramente. O que está acontecendo é que, quando João está escrevendo, muitos judeus não seguem Jesus por acreditar que ele era um bandido. Morreu numa cruz. O próprio Deuteronômio fala isso, está dizendo a esses judeus. E o João, por outro lado, está justificando que não, que a morte dele foi um projeto de Deus e que, portanto, foi a sua glorificação, e não essa questão de ser bandido. Então, é uma forma do João estar querendo convencer esses judeus que Jesus foi glorificado na cruz e também depois com a sua ressurreição. Tá? Enquanto os judeus, na época do João, não acreditavam porque ele foi um bandido que morreu numa cruz, o João está dizendo que não, que ele foi, na verdade, glorificado na cruz. É um debate que o João está fazendo. E é isso que é importante vocês entenderem. Todos os evangelhos são construções a partir das comunidades que escrevem. Então, o João está construindo um texto a partir da sua comunidade. Tá? Para a gente entender bem essa questão aí. Então, agora vamos lá. Do ponto de vista histórico, falando assim, claramente da história e não da teologia, a morte de Jesus se deu através dos romanos. Por que nós sabemos que foi os romanos que mataram Jesus?
pela própria cruz. Eram os romanos que matavam em forma de cruz. Tá? Então, historicamente falando, Jesus morreu numa cruz através de um julgamento romano, Pôncio Pilatos, e depois foi condenado. O crime de Jesus, historicamente falando, chama-se lesa majestade, contra o imperador. Tá? Por dois motivos. Primeiro, ele se fez rei. Segundo, ele se fez Deus. Porque Deus aqui tem também uma conotação política. Ele quer se equiparar ao César. Porque o único homem Deus que existe na Terra é quem? Tibério César. Porque os imperadores se diziam deuses, Deus. Tá? Vamos aqui voltando no livro do Apocalipse, por exemplo. Eu já expliquei isso para vocês, mas voltando aqui. No Apocalipse, o imperador era tido como Deus. E o número de Deus no Apocalipse é 7. O outro João que está escrevendo o Apocalipse, quando fala assim que o imperador não é Deus, ele coloca ele como sendo 666. 666 quer dizer homem, porque o homem foi feito no sexto dia da Bíblia. Então ele é 666 e não 777, porque o Isaías chama Deus 3 vezes de santo. Santo, santo, santo. Deus, Deus, Deus. 777. Então, o livro do Apocalipse dizendo que o imperador não é Deus. Ele é 666, ele é homem, homem, homem. Então, só para a gente entender isso. Porque o processo de Jesus inclui também essa dimensão política de se fazer Deus, de querer ser César. Tá? Só para a gente entender essa questão. Então, a morte de Jesus numa cruz, ela historicamente, não teologicamente, porque o texto de João é mais teológico. A morte de Jesus numa cruz é uma morte por subversão, subversivo. Ele, vamos dizer assim, na visão romana, Jesus era um candidato a ser um rei, a ser imperador, e por isso ele foi morto, tá? Na visão histórica. Mas o João não constrói esse texto com visão histórica. Ele constrói esse texto com a visão teológica, e é isso que nós estamos trabalhando com vocês, tá? Quando o Pilatos pergunta para Jesus, tu é rei dos judeus? Tá? Aqui ele está lembrando um fato, depois vocês podem pegar na Bíblia de vocês, que está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 7. Os cristãos, eles eram acusados de seguir um rei chamado Jesus. Então, desde o princípio, as comunidades cristãs estavam sendo acusadas de seguir um novo rei. Então, quando Pilatos pergunta para Jesus, tu és o rei dos judeus? O João está passando uma realidade que sofria as primeiras comunidades cristãs de serem acusadas de terem seguido um rei, né? Jesus. Então, João ele vai explicar que Jesus nunca teve essa pretensão de ser rei. Nós vamos ver isso aqui agora, tá? Jesus nunca teve essa pretensão de ser rei. Por isso que a primeira pergunta que Pilatos fala para ele é: tu és rei dos judeus? Vamos ver a resposta de Jesus, tá? Aqui só um dado interessante. O Pilatos não chama Jesus de rei de Israel, mas rei dos judeus. Por que rei dos judeus? Porque era a forma como os judeus, quando eles iam para algum tribunal pagão, eles iam como rei dos judeus. Então, o Pilatos está usando o termo pagão para Jesus, como rei dos judeus. Só um adendo assim, não importante, mas para você saber. O Jesus, ele não responde o Pilatos. E Jesus vai dizer sempre assim, ó, você está dizendo isso da sua própria reflexão ou você está dizendo aquilo que você escutou dos outros? Jesus está chamando Pilatos de fantoche, de Maria vai com as outras. Mas não é Jesus que está chamando ele. É o João, lá no século I. Está dizendo que os imperadores, eles são injustos. Eles vão, muitas vezes, por denúncias anônimas. Então, o João está dizendo que o poder é assim. O poder não é justo. O poder, ele oprime as pessoas. Ele não escuta, ele não investiga de forma justa. Qualquer denúncia, o poder vai e aceita. Por isso que aqui é essa pergunta de Jesus. Né? Você, Pilatos, está dizendo isso porque você tem essa dúvida mesmo, essa convicção que eu sou rei? Ou você foi atrás de denúncia anônima? E aí o Pilatos vai dizer, você não sabe que eu tenho poder sobre você? Eu não sou do teu povo.
O Pilatos, nós sabemos disso, ele morria de raiva de ser rei, ou ele na verdade não era rei, de ser um governador daquela região, porque aquela região de Jesus é a periferia do mundo. É um lugar que ninguém queria estar. Então ele fala assim, por acaso eu sou judeu? Por acaso eu sou um de vocês? Eu detesto estar aqui. É isso que ele está dizendo para Jesus. Mas eu sou o único aqui que pode livrar sua cara. Na verdade, é uma hipocrisia, porque tudo já estava pré-determinado. Só o fato dele estar conversando com Jesus já mostrava a intenção dele de matar Jesus, tá? O Pilatos, o João, ele apresenta quase que um drama, mas vamos dizer um drama que se vai esticando para uma coisa que já se sabe o resultado. E fica parecendo que ele está pintando um João, um Pilatos bonzinho. Pilatos nunca foi bonzinho. Pilatos era um sanguinário. Mandou matar pessoas inocentes porque estavam rezando, samaritanos. Uma vez ele viu os samaritanos rezando, mandou crucificar simplesmente porque eles estavam rezando. Então Pilatos não tem nada desse bonzinho. Mas o que o João quer mostrar para nós é que existem dois reinos diferentes. Por isso que Jesus vai responder: o meu reino não é desse mundo. Então vamos entender o reino de Jesus. O João está colocando aqui nessa reflexão dois tipos de reino. O reino, o reino humano. Esse reino humano é baseado na mentira. Esse reino humano é baseado na opressão. E esse reino humano é baseado na morte das pessoas. Ele mata. É um reino de morte. Já o reino de Jesus, por isso que fala que meu reino nesse mundo, o reino de Jesus é um reino que começa com a vida. É um reino que dá vida. É um reino baseado na verdade, diferente do reino dos homens, que é baseado na mentira, na opressão. É um reino que liberta. É um reino que dá vida. Então, o João está mostrando aqui dois tipos de reino diferentes. Jesus nunca teve a pretensão de reinar com o poder dos homens, porque esse reinado do poder dos homens é um reinado que mente, que oprime e que mata. O reinado dele é um reinado que fala a verdade e que coloca-se a serviço do próximo, dando vida. É um reino de verdade. É essa comparação que João está fazendo aqui nesse momento, tá? Entre o reino da morte e o reino da vida. Tá? Então, é essa discussão aqui que o João está estabelecendo. Uma coisa importante, muitas pessoas, ao ler o Evangelho de João, cometem um grande erro de achar que Jesus está falando do céu e não da terra, como se os cristãos tivessem que abandonar a terra. Não. Lá na oração do João, ele vai dizer, Jesus vai fazer a sua oração dizendo o seguinte: Pai, eu quero que você proteja eles do mundo. São as maldades do diabo, são as injustiças. Mas eu quero que você proteja do mundo, mas que não os tire do mundo. Porque nós cristãos, segundo João, somos a luz do mundo. Tá? Jesus é a luz do mundo e, por extensão, nós somos a luz desse mundo. Nós vimos nesse mundo para iluminar. Não é um processo de alienação, tem que tomar muito cuidado com isso. Muitos cristãos, quantas vezes eu já escutei isso? Eu não sou do mundo, eu não vou dançar porque isso é do mundo, eu não faço isso porque é do mundo. Deus não nos enviou para viver como anjos. Deus nos enviou para viver na terra, para transformar essa terra, para dar um rosto divino nessa terra. Deus se encarnou na história para melhorar esse mundo que aqui está. Não é um processo de alienação. Uma vez eu até brinquei com vocês de uma amiga minha que dizia que não namorava com um rapaz, embora gostasse dele, porque ele era do mundo. Eu até brinquei com ela, falei, graças a Deus que ele é do mundo, né? Não é de Marte, porque seria mais longe para você vê-lo. Então, essa dimensão, não é isso que o João está dizendo. O João está dizendo que para seguir Jesus, tá? Não existe. Jesus fala assim: no meu reino, se o meu mundo fosse esse aqui, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue. Mas por que o reino de Jesus não é desse mundo? Porque Jesus não tem servos. Ele se fez servo. Isso que é importante. Lembra da última ceia? Jesus não tem servos. Ele se fez servo. É ele que serve. Então, quem quer participar do reino de Jesus deve servir ao outro e não ser servido. Quem deve seguir Jesus, primeiro deve viver a verdade. Como é que nós sabemos que uma pessoa segue Jesus?
se ela é da verdade, se ela serve o próximo, se ela gera vida. Então, essa pessoa pertence ao reino de Jesus. O reino de Jesus é completamente diferente do reino do mundo, que quer poder, que mente e que mata. Se você participa do reino de Jesus, está dizendo João lá no século I, você é da verdade, você é da luz, você serve o seu próximo e você dá vida pelo seu próximo. São esses os seguidores do reino de Jesus. Então, o reino de Jesus, ele vem do alto, tá dizendo Jesus ao Pilatos. Meu reino vem do alto. Por que do alto? Porque ele é de Deus. Eu sou apenas, estou sendo enviado por Deus nessa terra, está dizendo Jesus. Todo o poder que eu tenho, isso é a origem do poder de Jesus, tá? Toda a origem do poder de Jesus está em Deus. Em Deus, é Deus que envia Jesus, é do alto. O Pilatos não tem nenhum poder em relação a Jesus. Ele pode matar, ele pode fazer o que quiser com Jesus. Mas o único que tem poder de dar vida e tirar a vida é Deus. É interessante que Jesus, quando fala de poder, o próprio João narra atrás, não sei se vocês lembram disso, que poder aqui em Jesus significa dar e tirar a vida, como o caso, por exemplo, do Lázaro. Só Deus tem esse poder. Homem nenhum tem poder de dar e tirar a vida. Quem assim o faz é contra Deus. Quando eu mato uma pessoa, eu estou indo contra o projeto de Deus de dar a vida. É só Deus que pode dar e só Deus que pode tirar a vida. Ninguém mais. Então, o João, lá no século I, está escrevendo isso. Todos aqueles que estão matando os cristãos estão indo contra Deus. Porque só Deus tem esse poder de dar e tirar a vida, mais ninguém. Vocês são criminosos. Por isso que Jesus fala assim, ó, quem me entregou, de novo o verbo entregar, quem me entregou tem mais pecado do que você. Quem é que entregou? Primeiro os judeus entregou Jesus, né, eles entregaram Jesus ao Pilatos. Mas antes dos judeus, o próprio Judas. Mas antes do Judas, o diabo. Então aqui também o João está fazendo uma reflexão dessas duas forças que existem. A força do bem que gera vida, Deus, e a força do mal que gera morte, o diabo. Também é uma denúncia teológica que o João está dizendo, que o autor de todo o mal sempre é o diabo. Que o autor da morte sempre será o diabo. As pessoas são usadas como instrumentos desse mal. Só para a gente lembrando aqui um pouco essa questão. Então, aqui, Jesus, só vou frisar isso de novo, que é importante, não é um processo de alienação política. Pelo contrário, os cristãos são os primeiros a serem chamados a terem lucidez crítica e política. Jesus não tirou ninguém do mundo. Na sua oração, Friso, ele pede para que a gente continue no mundo para ser luz para esse mundo, tá? Para esse mundo. Deus não enviou cada um de nós para ser anjos nas nuvens, mas para ser homens e mulheres cristãos, luzes para esse mundo, sal para esse mundo. Eu vi uma palestra muito interessante, uma frase, uma parte de uma palestra que eu gostei bastante. Nem lembro mais quem foi, mas eu achei muito interessante. A pessoa dizia o seguinte, às vezes você ia até escutar isso aí. O sal é uma coisa tão interessante que você não vê ele na comida, mas se passa, fica salgado, você não come. E se falta, você também acha ruim. Quer dizer, assim somos nós. Precisamos ser sal na medida certa desse mundo. Tá? Sem exagero e também sem, vamos dizer, sem falta, né? Precisamos ser de forma justa, na medida correta. Mas precisamos ser. Tá? A gente precisa se misturar nesse mundo. Jesus não quer que a gente saia desse mundo, mas que fique nesse mundo. Mas Deus vai nos proteger contra o mal. É isso que Jesus garantiu lá na sua oração. Um ponto interessante que o João coloca na sua reflexão, por isso que ele vai esticando as suas reflexões, ele vai esticando o máximo possível, é que ele vai mostrando que Pilatos é cínico, tá? Por que ele é cínico, Pilatos? Porque ele entrega para os judeus e diz: peguem vocês e vocês mesmos julguem ele. Mas se foram eles que entregaram Jesus para ser julgado, o fato de entregar Jesus ao Pilatos significa condenação. O Pilatos está pouco lixando para Jesus. Então, quando ele fala, ele quer livrar dessa responsabilidade. Isso é ao lavar as mãos. Pessoal,
vamos dizer, é isso que eu estava dizendo da questão política aqui agora, né? Do processo político do evangelho. Lavar as mãos é a mesma coisa, quer dizer, não fazer nada é a mesma coisa que fazer o errado, tá? Eu lembro aqui de uma frase, eu não sei se é do Gandhi, eu não sei se é daquele teólogo protestante, aquele Júnior, esqueci o nome dele, fugiu o nome dele agora, em que fala que todas as vezes que nós nos omitimos, nós estamos, na verdade, nos comprometendo com a injustiça. Não fazer nada é a mesma coisa que ser injustos, tá? Então, a gente precisa ser diferente nisso. Então, quando Pilatos não faz nada, não quer fazer nada, ele é o primeiro que está contribuindo para a morte de Jesus, se ele tinha o poder para não matar. E aí vem ele com a história de um costume, nós não sabemos comprovar isso historicamente. Nesse costume, ele podia soltar um prisioneiro, porque era festa judaica. E ali tinha um tal de Barrabás, que o João, no seu evangelho, chama de bandido, cita apenas isso. A palavra grega é leistes, quer dizer, uma espécie de guerrilheiro, mas o João prefere falar bandido. O Lucas e o Mateus, eles falam que esse Barrabás, ele tinha matado alguém, por isso estava preso, o que mostra que ele era um zelote, o Barrabás era um zelote. E aqui, então, eles perguntam quem que vocês querem que eu solte, esse bandido, tá? Esse guerrilheiro, ou Jesus? Aqui, na verdade, é a hipocrisia, porque Jesus já estava condenado. Não foram eles que entregaram Jesus? Perguntar quem que vocês querem que eu solte é o mesmo que dizer, tá bom, eu vou condenar ele. Mas o que ele quer dizer é transferir a responsabilidade para os judeus, não para ele. Mas a responsabilidade dele já era dada. Porque ao entregar para, vamos dizer, para um julgamento público, ele sabia da condenação de Jesus, porque ele sabia que aqueles que estavam no tribunal julgando Jesus eram os mesmos que tinham entregue Jesus. Então, eles já colocaram Jesus, vamos dizer, condenado. Aqui, então, ele passa, o João, ele vai fazer uma cena do escárnio de Jesus. Qual que é esse escárnio? A coroação de Jesus com espinho, né? Uma coroa como se ele fosse rei, um manto de púrpura, que era um manto que era usado aí vamos dizer, pelos nobres da época. Aqui eu vejo uma outra cena, o João, logicamente, está repetindo os sinóticos, mas nós não podemos esquecer que existe um texto em que, quando o Abraão vai sacrificar o Isaac, nós temos ali um cordeiro que estava preso com o chifre nos espinhos, olha a coroa de espinho. Só para lembrar isso aqui, tá? Os sinóticos estão lembrando que Jesus é esse que está sacrificando a vida por nós, porque o Isaac não foi sacrificado, agora Jesus sacrifica-se por nós. O João está passando aqui um roteiro de um sacrifício pascal. Jesus é aquele cordeiro que dá vida por todos nós. Por que nós estamos dizendo isso? Porque o horário, João coloca claro, era hora sexta, quando Jesus é condenado à morte. Hora sexta era meio-dia. E o meio-dia era o horário que os cordeiros eram sacrificados para a noite daquele dia, para eles comerem a Páscoa. Então, João ele está fazendo uma teologia do sacrifício. Jesus que dá a vida por nós. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que foi imolado por todos nós. Então, isso é um dado muito importante, quer dizer, Jesus passa por todo esse escárnio, tá? Antes de ser morto. E, de novo, ele volta à mesma pergunta. Vocês, quem que eu devo soltar? Esse aqui que eu torturei? Olha que tanto que esse Pôncio Pilatos era hipócrita. Se ele não vê o crime nenhum em Jesus, por que ele manda torturar? Ele manda torturar porque ele quer fazer média com os judeus. Então, ele não tem nada de santo aquilo que a gente imagina na Bíblia, tá? Isso é um dado importante. E aqui os judeus, eles fazem uma coisa até então surpreendente. Eles vão dizer o seguinte, ô Pilatos, nós somos amigos de César. Nós não temos outro rei se não for ele. Se você soltar ele, você vai ter problemas com César, com o imperador, que nós vamos denunciar você para ele. Engraçado que, de fato, depois os judeus denunciam Pôncio Pilatos para o César e o Tibério vai tirar ele do poder. Não por esse caso específico, tá? Por caso de corrupção. Mas um dado interessante aqui é que os judeus abrem mão
Nós não sabemos se nesse momento, se no momento que o João está escrevendo, eles abrem mão dessa ideia de esperar o Messias. Ao dizer que nós não temos outro rei a não ser César, eles estão dizendo assim, ó, nós não vamos esperar mais o nosso Messias. O que era o Messias? Era aquele que viria governar Israel para libertar dos romanos. É possível que esse fosse o sentimento na época que o João está escrevendo esse evangelho, de que os judeus já perderam a esperança na vinda do Messias. Porque a frase é muito forte. Nós não temos outro rei a não ser César. Quer dizer, eles abrem mão de toda a história do messianato israelita, né, dos judeus, que era esperar um governante para libertar em relação a Israel. E aqui, então, nesse momento, eles frisam de novo essa divindade de Jesus, ele se fez Deus, né? E por isso, então, Jesus vai morrer. Então, Jesus, ele morre por esse processo de subversão ao poder, se dizendo rei e se dizendo Deus. Os dois têm um caráter político. Ao se dizer rei, o Império Romano não o reconhece, porque rei, naquele momento, era o Herodes, né? E também um processo de Jesus de dizer Deus. Nenhum homem pode ser Deus a não ser o imperador. Então, por esse processo aí, Jesus foi morto depois de julgamento. Então, qual que é o crime histórico de Jesus? O crime histórico de Jesus é lesa majestade. Se dizer aí um imperador, ou se fazer um papel como se fosse imperador. Logicamente, foi através de uma denúncia falsa, mentira. Lembra da mentira que eu falei? O reino desse mundo é baseado nas mentiras. É, já teologicamente, Jesus, segundo João, ele será morto dentro de um grande projeto de Deus de glorificação de Jesus na cruz. De novo, eu estou frisando isso. Nós temos que entender esse processo no final do século I, quando muitos judeus não acreditavam em Jesus, por ver nele um bandido que morreu numa cruz, e o João está tentando convencer esses judeus que Jesus não era um bandido, mas que a morte dele na cruz foi por vontade do Pai, para glorificar Jesus através de toda a sua obra. É como se fosse fechar todo um projeto. Jesus veio fazer o bem, servir, e a glorificação de todo esse projeto foi através da sua morte na cruz, mas que não terminou na cruz, porque depois o próprio Pai vai ressuscitar Jesus. Então, esse foi a glorificação, tá bom? Então, esse é o processo aí vamos dizer, da condenação de Jesus. No próximo aula, nós vamos ver, então, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Vou abrir aí, pode abrir os microfones, quem tiver dúvida. A reflexão que eu fiz hoje com vocês vai do capítulo 18, 28, até 19, versículo 16. Então, João 18, 28, a João 19, 16. Tá? Pode falar, Rafael. Ô Guto, você hoje na aula frisou e refrisou a mensagem que Jesus falou que o reino dele não é deste mundo, né? Mas que a nossa obrigação como cristãos é ajudar o próximo, né? Eu sei que parece que a resposta é meio, a pergunta é meio autoexplicativa, mas eu queria saber qual é o seu entendimento com relação. Eu sei que algumas denominações cristãs, mesmo algumas igrejas e seitas que, pelo menos se dizem cristãs, dizem que o homem a única tarefa dele é esperar o advento de Cristo, sem nenhuma ação aqui na Terra, necessariamente, sabe? Eu conheço algumas pessoas de algumas dessas denominações e elas simplesmente não fazem absolutamente nada a não ser esperar o advento de Cristo. Como que me diz quão negativo é isso, assim, sabe? Sim, não compreender os evangelhos, porque nenhum dos evangelhos, em nenhum momento, Jesus se furtou a estar presente nesse mundo, até. E isso é importante, pessoal. Essa pergunta do Rafael, ela serve numa reflexão muito maior. Muitas vezes, nós, de forma. Desde o Maquiavel, desde o século XV, vamos dizer aí, que Maquiavel viveu, nós começamos, então, a demonizar a palavra política, porque o Maquiavel escreveu um livro chamado Príncipe, em que ele vai, então, não que ele diz isso literalmente, mas na obra dele fica muito claro que os fins justificam os meios, quer dizer, para chegar ao poder vale tudo. Mas não é essa a visão de política do mundo antigo.
A visão de política do mundo antigo, que Jesus viveu, é a visão de Aristóteles. Política, polis, cidade. É o bem administrar, é o bem comum de uma cidade. É você visar o bem comum, não o bem pessoal. Sempre o bem comum de uma comunidade. Essa era a visão que Jesus tinha, que os apóstolos tinham, que os gregos tinham, que os romanos tinham. Então, quer dizer, política é essa arte de bem governar para todos. Essa é a ideia. Então, muitas vezes tentaram colocar Jesus como se ele fosse apolítico. Nunca. Toda ação de Jesus é de denúncia. Como é que ele chama? Vocês leram Marcos comigo, muitos de vocês aqui. Como é que Jesus chama o Herodes Antipas? De raposa, aquela raposa. Quer dizer, Jesus sabe muito bem o que é uma coisa justa e o que é injusta. Agora, isso é uma coisa. Agora, o que os evangelhos nos convidam é que a gente seja luz para transformar esse mundo no rosto de Deus. Quer dizer, nós temos que estar nesse mundo para fazer com que esse mundo tenha mais próximo possível o jeito de Deus. A gente não pode utilizar do poder, como a gente vê muitas igrejas hoje fazendo, para poder dominar, porque aí sim, como eu concordo com o João, não é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é o serviço, e não sentar. Porque vou dar um exemplo. O cristão pode ser vereador? Pode ser governador? Pode, mas ele tem que fazer visando o quê? O bem das pessoas. O problema é que o poder pós-Maquiavel, como eu falei para vocês, a tendência dele é o enriquecimento, é a opressão. Isso não tem nada a ver com Jesus. Então, Jesus deixa muito claro, tá? E quer dizer, o meu reino é para servir as pessoas. Quando Jesus servia as pessoas, ele era um ser político? Sim, porque toda ação humana, conforme o próprio Aristóteles, toda ação humana é política, é para fazer o bem às pessoas. Então, quando Jesus agia, ele agia, logicamente que não era político partidário, é uma diferença, mas numa política para o bem das pessoas. E é isso que nós temos que fazer o tempo todo. Toda ação nossa é política nesse sentido de fazer bem às pessoas. Então, É um porque, grupo de inclusive, cristãos... Guto, eles usam muito o argumento de que, em detrimento do mundo, entre aspas, tá perdido, não vale a pena lutar, sabe, por ele, não vale a pena modificar ele para o bem, entendeu? Eles Tá usam aí. muitas vezes esse tipo de argumento. Então, o mandato de Jesus através do Mateus não tem sentido nenhum. Ide pelo mundo, pregai e ensinai e batizai. Perderia todo sentido. Se esse mundo está perdido, não tem mais função nenhuma, tudo aquilo que Jesus falou no Mateus perde o sentido. Quer dizer, vocês devem ir no mundo ensinar e pregar. O que é ensinar e pregar? Justamente isso que nós estamos falando, evangelizar. Colocar no mundo os valores de Deus. Então, se as pessoas acreditam que esse mundo não tem mais saída, então, tudo aquilo que Jesus fez e falou perdeu sentido. Por isso que eu falo que as pessoas não entenderam bem o evangelho. Não existe De novo, pega a oração. Nós não trabalhamos ela com vocês porque ela é longa, mas vocês podem ler, está a partir do capítulo 14. Jesus faz uma longa oração. Mundo, no evangelho do João, significa injustiças, maldade. Jesus diz claramente, não os tire do mundo, mas proteja-os do mundo, proteja das injustiças, mas não tire eles desse mundo, porque somos nós que temos que fazer esse papel de luz desse mundo agora. Jesus foi agora é nós. Quando Jesus, na ressurreição, está em Lucas, tá? Em Lucas. Quando ele sopra sobre os apóstolos do Espírito Santo, é para quê? Para que a gente dê continuidade àquilo que ele fez, tá? Então, a paz seja convosco. Então, a partir daquele momento, o que Jesus manda é que a gente faça exatamente aquilo que ele fez. Ontem, para quem é católico, ontem de ontem foi a ascensão de Jesus. Para quem é católico, nós celebramos a subida de Jesus ao céu. Na primeira carta, na primeira leitura que foi a missa, o que os homens de branco falam para os apóstolos? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto? Em outras palavras, parem de ficar com braços cruzados. Ação, né? Agora começa a ver, agora é a hora de vocês. É a hora de vocês andarem pelo mundo. Então, seja vocês que estão alienados, braços cruzados, achando, fica esperando a volta de Jesus. Não, é vocês agora que têm que agir. É isso que a comunidade estava escrevendo. É a hora da ação. Agora é com vocês continuar aquilo que Jesus começou. Ele só começou. A obra agora continua em vocês. É essa a questão, viu, Rafael? Mais alguém?
Então, pois muito bem, quem tiver dúvida, bota no nosso grupo lá. Na próxima aula, então, a gente vai entrar na própria morte de Jesus, fazer uma reflexão teológica sobre essa questão, só sobre a morte de Jesus, tá bom? Isso na próxima terça-feira. Fique com Deus, boa terça a cada um de vocês aí. Boa noite. Amém.